Olá pessoal, professor Dias na área para mais uma aula de física e hoje, nossa aula número 2 de introdução à física. Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa aula. Professor, qual será o assunto da aula número 2? Pessoal, um assunto de extrema importância para você compreender, descrever os fenômenos físicos. Para você que não assistiu a nossa aula número 1, eu peço que você entre em nossa playlist e, por favor, assista a aula número 1, certo? Vamos lá. Qual o significado da palavra grandeza? Ah, professor, o que significa grandeza? Pessoal, as grandezas são ferramentas que vão auxiliar, a compreensão de um fenômeno da natureza. Então, para você descrever e compreender um fenômeno da natureza, você precisa de uma ferramenta. Então, são as grandezas físicas. Pessoal, vamos lá. Quais são as características para ser uma grandeza física? Pessoal, só pode ser grandeza física aquilo que nós conseguimos medir e comparar. Ah, professor, exatamente. Tudo que você consegue mensurar, comparar, é uma grandeza física. Então, o primeiro ponto importante em comum entre todas as grandezas físicas são que elas têm que ter um valor atribuído a ela. Tá bom? Toda grandeza física precisa apresentar um valor. Ah, professor, como nós chamamos valor? Nós chamamos de intensidade. Com a palavra intensidade. O que tem em comum entre todas as grandezas? É apresentar um valor, ou também chamado de intensidade, ou módulo. Pessoal, então muito importante você compreender isso. Agora, as grandezas físicas têm que ser diferente de quê, professor? Ó, grandeza física é diferente de unidade. Muitos alunos, às vezes, confundem grandeza com a sua unidade. Na realidade, a unidade está associada ao medir, né, um instrumento que você vai utilizar. Então, a unidade está atrelada à mensuração desta grandeza. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A massa, 90 quilogramas. O que significa dizer massa 90 quilogramas? Primeiramente, que a grandeza física aqui é a massa, então a grandeza é a massa, a unidade é quilograma e a medida aqui foi o 90. Então, observe aqui que ao medir a massa, nós temos que a unidade atribuída foi em quilograma. Então, geralmente está associado à mensuração uma unidade. Tudo bem? Então, não esqueça da ideia que, ao mensurar, ao medir, está aqui então a medida, você pode atribuir uma unidade. Pessoal, o que é importante você saber? Aqui, ó, primeiro tópico, não são grandezas físicas. Pessoal, não são grandezas físicas aquelas que você não pode comparar ou atribuir uma, né, comparação, uma unidade. Vamos ver aqui. Primeiro exemplo, que não é grandeza física. Água. A água não é uma grandeza. Você não consegue mensurar a água. O ar. A cor.
sentimentos. Ah, professor, não são grandezas físicas. Não são grandezas físicas. Professor, então, um detalhe, pessoal. Muitos alunos confundem isso. Pessoal, a água não é grandeza física, mas nós podemos pegar as propriedades da água e mensurar. Exemplo, o volume. Ah, professor. Tá? O ar, por exemplo, nós podemos... O que nós podemos mensurar? A massa. Olha, professor. A cor. O que nós podemos mensurar da cor? A frequência. Então, geralmente, as grandezas físicas estão associadas a propriedades de algo. Então, é muito importante você saber que as cores, por exemplo, elas podem ser mensuradas através de frequências, comprimento, tá bom? O ar, por exemplo, nós podemos pegar o volume, massa. Então, não podemos mensurar esse, mas as propriedades dele sim. E sentimento, professor? Você pensa comigo, um pai consegue mensurar um amor por um filho? Não. Então, não é grandeza física o amor, a paixão, o ódio, certo? E o nosso tópico 2, que é muito importante, é a parte da comparação. Professor, essa comparação é em relação a quê? A unidades. Essa comparação pode ser com grandezas iguais ou grandezas diferentes. Então, essas grandezas aqui, nós podemos comparar tanto com grandezas iguais ou diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui de grandezas em comparação. Vou colocar o primeiro exemplo com grandezas iguais. Por exemplo, pessoal, a grandeza que eu vou colocar é velocidade. Você sabia que um automóvel andando com a velocidade de 1 metro a cada 1 segundo é a mesma coisa que andar 3,6 quilômetros a cada hora? Pessoal, aqui nós temos um detalhe. Aqui a grandeza é velocidade. Aqui também a grandeza é velocidade. Porém, as unidades, se observa que são diferentes. Então, aqui nós temos unidade em metros por segundo, quilômetros por hora. Então, observe que nós estamos comparando grandezas iguais. Agora, qual seria um exemplo de comparar grandezas diferentes? Pessoal, um exemplo muito importante é com a água. Por exemplo, você pegar a massa de 1 quilo de água é a mesma coisa que você ter 1 litro de capacidade. É exatamente a mesma coisa. Então, observe aqui que as grandezas são diferentes. Aqui nós temos massa e aqui nós temos capacidade. Então, professor, quer dizer que massa é igual a capacidade? Não. Tá? Mas as unidades são equivalentes. Então, é importante vocês compreenderem que essas grandezas não são iguais, apenas as suas unidades. E aí que está o problema para o aluno confundir unidade com grandeza, tá bom? Então vamos ver aqui um outro exemplo de comparação. Pessoal, atualmente, oficialmente, um metro, ele está comparado com o quê? Qual é a comparação atual de um metro? Então, pessoal, hoje, um metro, oficialmente, tá? Ele é equivalente à distância que a luz percorre em um tempo. Muito importante nós colocarmos isso de 1 dividido para
299, olha só, 4, 792, 458 segundos. Então, nós comparamos hoje o metro com a distância que a luz percorre nesse tempo aqui. Então, você observa que essa comparação aqui não é a mesma grandeza, tá bom? Então, é muito importante você entender essa comparação que é feita com as grandezas. Podem ser grandezas iguais ou diferentes. O nosso tópico 2 vai falar da divisão das grandezas. Dias, o que seria essa divisão das grandezas? Pessoal, nada mais, nada menos de como nós podemos caracterizar bem caracterizar a grandeza. Então, nós temos as grandezas escalares, que elas são bem caracterizadas, ou seja, bem compreendidas, apenas com o que, professor? Pessoal, toda grandeza escalar é aquela que ela é bem compreendida apenas com o seu valor, que você já sabe que nós chamamos de módulo ou intensidade. Então, toda grandeza escalar, basta você apresentar um número e a sua unidade. Bom, então é importante você compreender que todas essas grandezas aqui, massa, temperatura, tempo, energia, temperatura, apenas o número e a sua unidade, você já compreende bem o fenômeno. Quando nós colocarmos assim, ó, temperatura 40 graus Celsius. Você já compreendeu que a temperatura, se for a temperatura do ar, está quente, né? E se eu colocar que a temperatura está menos 5 graus Celsius, você já compreendeu que está frio. Então observe que basta nós atribuirmos um valor, a sua unidade, o número, você já compreendeu a grandeza. Vamos para o segundo tipo de grandeza física. A segunda divisão das grandezas são as grandezas vetoriais. Vamos lá. Você já sabe que toda grandeza precisa de um valor, tem que ser medida. Mas será que a grandeza vetorial basta nós apresentarmos o valor, o módulo? Não, pessoal. Além do módulo, para que ela seja bem caracterizada, é preciso apresentar direção e sentido. Ah, professor, exatamente. Olha só. Então, a grandeza que, para ser bem caracterizada, que é precisa de módulo, direção e sentido, são as grandezas vetoriais. Nós temos aí os exemplos de grandezas vetoriais: posição, deslocamento, velocidade, aceleração, forças, impulso, quantidade de movimento, campos e torque. Bom, aqui você observa que está no plural, forças, todos os tipos de forças são vetoriais. Então, gente, quem não tiver nessa lista é escalar. Você observa que eu não botei mais etc aqui, certo? Agora, professor, por que é vetorial então? Olha só, se eu colocar para vocês força 50, a unidade de força oficial no sistema de unidades da física oficial é Newton. Então, às vezes, não basta você apresentar apenas o módulo, o valor. Precisa de quê disso? Precisa apresentar uma direção, um sentido, olha só. Nesse caso, a direção horizontal, um sentido para a direita. Então, essa grandeza aqui, para ser bem caracterizada, além do número, você precisa apresentar uma direção sentido, é chamada vetorial. Mas atenção, vamos colocar essa observação. Muito importante você entender
esse conceito atribuído às grandezas vetoriais. Você vai ver que vai aparecer essas palavras aqui, ó. Velocidade escalar média. Ah, professor, o que significa velocidade escalar média? Significa dizer que a velocidade é vetorial? Não. Pessoal, velocidade por si só ela é vetorial, tá bom? Mas por que ele está chamando de escalar? Quando ele colocar a palavra escalar, é que ele quer que você apenas apresente o módulo. Ah, professor, então está supondo que a grandeza é escalar, tá bom? É uma forma dele pedir apenas o número ou a intensidade da grandeza. Então, isso acontece também com a aceleração escalar média. Então, não significa dizer que a velocidade é escalar. Se nós colocarmos apenas velocidade média, aí você tem que caracterizar as três formas: o módulo, direção e sentido. Tá certo? Então é essa observação que você deve prestar bem atenção, que às vezes confunde o aluno. E para finalizarmos, pessoal, a grandeza adimensional, olha, vamos colocar aqui a não. O que significa adimensional? Não possui unidade. Ah, professor, então toda grandeza que não apresentar unidade, ela é considerada adimensional. Então ela vai ter o valor, ou seja, o módulo, sem a unidade. Então é importante você considerar isso, sem unidade, tá bom? Só existe, então, resultados de uma grandeza que não vai apresentar. Mas por que acontece isso? Na realidade, pessoal, a grandeza adimensional não é uma nova modalidade, é um caso particular. Observe aqui, ó. Quais são os exemplos que têm grandezas que têm apenas o valor, não tem unidade? Exemplos que eu coloquei: coeficiente de atrito e índice de refração. O que acontece para essas grandezas não terem unidade? Está aqui, gente, ó. Essa aqui é a expressão para você calcular a força de atrito. Então, o coeficiente de atrito é essa letra grega aqui, micro. Vamos isolar essa letra grega. O que você observa é que nós vamos ter a força de atrito dividido pela força normal. Por que a unidade vai sumir? Olha por quê, pessoal. Na realidade, a força de atrito e a força normal são grandezas iguais. Quando nós colocamos duas grandezas iguais, como se estivesse comparando, elas vão simplificar as unidades. A unidade de força oficial no sistema internacional é Newton. Observe que elas vão ser simplificadas. Por isso, pessoal, não terá unidade. Quer ver outro exemplo? Índice de refração. O índice de refração é representado pela letra M. É dado pela velocidade da luz no vácuo, chamamos pela letra C, dividido por uma velocidade qualquer. Observe que nós temos uma comparação entre duas grandezas iguais. Ó, velocidade e velocidade. Vamos observar que se a unidade for a mesma, aqui ó, pode ser metros por segundo, e aqui metros por segundo, observe que vai ser simplificada, porque nós temos uma divisão e a unidade é simplificada. Então, pessoal, na realidade, a grandeza fica sem unidade, porque anteriormente foi simplificada a unidade.